comigo no Evangelho de João. Capítulo é o de número 2, o Evangelho de João, capítulo de número 2. E o nosso foco hoje será no verso de número 12 ao verso de número 25. Concluiremos este capítulo de número 2, nesta noite. Mas antes de entrarmos no nosso texto, que será o alvo da nossa meditação, nós vamos ler 2 versos, que é aqui o resumo de tudo aquilo que o apóstolo João ele deseja apresentar nesse evangelho. O resumo que João ele dá ao seu evangelho está lá no capítulo de número 20, verso de número 30 e o verso de número 31, que diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Muito provável que João estava na sua mente com a pergunta que Jesus faz aos discípulos lá no Evangelho de Mateus. Mateus registra muito bem isso. E a pergunta de Jesus aos discípulos é: o que o povo diz, ou o que o povo fala a meu respeito? O que o povo está dizendo a meu respeito? Alguns dos seus discípulos apresentam a Jesus aquilo que o povo está dizendo a respeito dele. Jesus, alguns dizem que o Senhor é o Elias, alguns dizem que o Senhor é um dos profetas, alguns dizem que o Senhor é o Cristo, o Messias. E Jesus, ele faz agora uma pergunta, ele direciona a pergunta aos seus discípulos, diretamente a eles, dizendo: e vocês? O que vocês pensam a meu respeito? O que vocês dizem a meu respeito? O que vocês pensam sobre mim? Pedro, levantado pelo Espírito Santo de Deus, responde, dá a resposta. E a resposta é: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Uma resposta direcionada pelo Espírito. Uma resposta direcionada, uma resposta que foi a capacitação do próprio Deus a Pedro para que ele pudesse responder. João, penso que ele está com essa pergunta em mente, 70 anos depois da ascensão de Cristo, depois da morte, da crucificação, a morte de crucificação, depois da ressurreição de Cristo, depois da ascensão de Cristo, 70 anos depois, João, já com os outros 3 evangelhos sinóticos em mãos, ele resolve escrever este evangelho. E o seu intuito é nos ajudar, ser capacitado, ou seja, para que também nós, pela ação do Espírito Santo, aplicando essas verdades a nós, nos capacite a responder a tal modo como Pedro respondeu. Tu és o Cristo, Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Cristo, o Filho de Deus. Tendo isso em nossa mente, leiamos o capítulo de número 2, verso de número 12 ao verso de número 25. A palavra de Deus ao seu e ao meu coração nesta noite diz assim: depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante da mesa trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas disse:
Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhes perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Curve a tua fronte, vamos orar pedindo para que Deus, Ele aplique essas verdades, a sua palavra, às nossas vidas nesta noite. Ó Deus, Pai, gratos somos pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos diante desta tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pedimos que o Senhor venha nos orientar. Pedimos que o Senhor venha nos capacitar por intermédio destas verdades aqui que lemos. Que o Senhor, ó Deus, por intermédio da ação do teu Espírito, venha trazer luz à nossa mente, para que então possamos entender essas verdades. E não apenas entendê-la intelectualmente, mas também surgir em nós evidências de que, de fato, andamos de acordo com esta tua verdade. Por isso pedimos, aplica sobre as nossas vidas, Espírito Santo, toda esta palavra, não apenas parcialidade dela. E que o Senhor que conhece-nos completamente, o Senhor, ó Deus, que sabe quem somos, o Senhor, ó Deus, que sonda os nossos corações, o Senhor que sabe os pensamentos que passam em nossa mente, o Senhor que sabe quais são as motivações que nos levam a fazer as coisas. Pedimos que o Senhor, que nos conhece completamente, veja em nós e cause em nós, por intermédio da tua verdade, da tua palavra, as mudanças, as transformações que tanto precisamos e tanto carecemos. Pois o nosso desejo é ser parecidos com Jesus Cristo. E sendo parecidos com Jesus Cristo, testemunhá-lo, anunciar a verdade de quem Ele é. Que Cristo seja visto em nós e que Cristo seja visto através de nós. E que o nosso testemunho seja um testemunho verdadeiro, fidedigno de quem Jesus Cristo é. Ajude-nos, Espírito Santo, ajude-nos, ó Deus Pai, que esta verdade cause em nós tudo aquilo que é a tua vontade, para que o teu nome seja glorificado. Oramos no nome precioso de Cristo Jesus, pedindo ao Senhor, Pai, e desde já agradecendo ao Senhor. Amém. Semana passada nós introduzimos aqui no capítulo de número 2, vimos o milagre, esse primeiro milagre que João, o apóstolo, o evangelista aqui, ele chama de sinal, e ele deixa bem claro que todos os acontecimentos sobrenaturais de Cristo, todos os feitos miraculosos de Cristo são sinais, devem ser entendidos como um sinal, e um sinal ele existe para apontar. Um sinal, ele existe para apontar uma pessoa ou alguém, apontar algo maior do que aquilo que está sendo realizado.
Então, todas as vezes que você ler nas Escrituras e ver algum sinal miraculoso de Cristo, alguma ação miraculosa de Cristo, saiba que isto está apenas apresentando algo maior do que aquilo que está sendo evidenciado ali. Assim acontece em todos os 7 sinais que João ele coloca no seu evangelho. E o primeiro sinal foi esse sinal da transformação de água em vinho. Vimos na semana passada este sinal que apresentou um Cristo que é o Cristo presente, o Cristo que está presente nos acontecimentos diários da nossa vida. Um Cristo que não apenas é o Cristo presente, mas é o Cristo que se interessa com os detalhes. Não nos deixa passar vergonha. É um Cristo que vem ao nosso encontro, é o nosso auxílio, mas também é o Cristo que se revela a nós para que verdadeiramente o adoremos, para que verdadeiramente expressemos o nosso louvor, a nossa adoração, pois é isso que resultou neste sinal. O último verso 11 do capítulo 2, nós vimos que este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro sinal que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É por isso que este sinal foi colocado aqui, para apresentar o Cristo que revela a glória de Deus, o Cristo que se revela, e o resultado da revelação de quem Cristo é aos seus discípulos, resultou em discípulos crendo, discípulos cultuando, discípulos adorando e creram nele. O texto seguinte, a perícope seguinte, vai nos apresentar Jesus saindo de um ambiente restrito, Jesus saindo de um lugar, de um evento restrito e indo para um ambiente aberto que é o templo. Mas o texto, ele apresenta a nós que este Cristo, que se revela como este Deus presente, como este Deus que está a se revelar para que nós o adoremos, este Cristo, este Cordeiro, ele também é um Cristo, um Cordeiro que zela e é um Cordeiro que possui uma autoridade sem igual. O objetivo do evangelista ao expor esses dois momentos, o momento do milagre, da transformação de água em vinho, e a transformação agora, ou seja, e também revelar agora esta autoridade, este zelo de Cristo, no capítulo de número 2, é para que nós possamos conhecer verdadeiramente quem é este Cristo, este Cordeiro, que João até aqui no capítulo de número 1 e 2, ele deseja apresentar aos seus conterrâneos judeus e aos irmãos gregos. Antes de expormos esse texto, existem algumas discordâncias aqui que alguns comentaristas eles apontam. Eles dizem que este texto, o texto que nós lemos, alvo da nossa reflexão hoje, ele é um texto que está fora do lugar e não está colocado cronologicamente. Alguns afirmam que este texto aqui, ele é o mesmo texto que aparece lá em Mateus capítulo 21, lá em Marcos capítulo 11 e também em Lucas verso número 45, capítulo de número 11 também, Mateus 21, Marcos 11, é o mesmo texto que aparece ali. Todavia, alguns outros comentaristas afirmam que não, que este aqui é um evento parecido, é algo que Jesus faz pela primeira vez, e depois ele volta a repetir a mesma coisa já no final do seu ministério, que é a sua ida a Jerusalém, a sua entrada ao templo no momento pré-Páscoa, antes da Páscoa acontecer, nos preparativos da Páscoa, ele sobe para Jerusalém, entra no templo e expulsa aqui, ele faz uma purificação do templo. Também Lucas e Marcos e Mateus registram uma purificação que Jesus faz no templo, porém ele faz isso no finalzinho do seu ministério. Não sabemos, não podemos afirmar categoricamente se é um evento, se trata apenas de um evento, ou se é dois eventos, se são dois eventos que acontecem em tempos distintos. Todavia, este texto está recheado a nós de verdades.
Algumas verdades que nós vamos ver aqui e que nós vamos aplicar às nossas vidas. Pedir para que o Espírito Santo traga luz à nossa mente e venha aplicar estas verdades ao seu e ao meu coração. A primeira coisa que nós vemos nesse texto está no verso de número 12 até o verso de número 16, que diz: depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos. Ali ficaram durante algum tempo. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante da mesa trocando dinheiro. Verso 15. Então ele fez um chicote com corda, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas. Aos que vendiam pombos, dizem: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Do verso 12 ao verso 16, nós vemos aqui um Cristo zeloso. Zeloso com o ambiente religioso, zeloso com o templo de adoração a Deus. O Cristo das Escrituras nem sempre é o Cristo que se vê nos bastidores religiosos. O Cristo das Escrituras nem sempre é o Cristo que se vê nos bastidores religiosos. Nem sempre. O Jesus, o Cristo bonzinho, o Jesus, o Cristo manso, o Jesus prestativo, o Jesus como auxílio, o Jesus como cordeiro, é o Jesus expresso de João capítulo 2, verso 1 a João capítulo 2, verso 11. É o Jesus bonzinho, é o Jesus que está ali para o auxílio. É o Jesus que está ali para não deixar com que aqueles que estão envolvidos com esta primeira festa, esse primeiro evento, passem vexame, passem vergonha. Mas o Jesus do verso 12 ao verso 16 é um Jesus que é zeloso, é apresentado como o Cristo que zela pelas coisas de Deus. É o Jesus do verso 1 ao verso 11, é o Jesus que todo mundo quer, é o Jesus que todos desejam, um Jesus que está ali quando for necessário e preciso de um auxílio sobrenatural, a gente pode recorrer. Um Jesus que nós esquecemos na maior parte da nossa vida, do nosso viver, do nosso dia, mas quando nós precisamos de uma intervenção sobrenatural, nós lembramos dele e então nós buscamos a ele. É o Jesus que pode ser domesticado. É o Jesus que podemos recorrer quando precisamos e logo depois descartá-los. Alguns agiram assim. Recorreram a Jesus para curá-los e depois se esqueceram dele. Alguns foram até Jesus, viram nele e entenderam que ele tem poder para fazer coisas maravilhosas e buscaram ele, recorreram ao seu auxílio. E depois que receberam o auxílio deste Jesus, descartaram ele. Exemplo dos 10 leprosos. O texto vai falar que eles, lá em Lucas 17, vai falar que estes leprosos, eles se dirigiram a Jesus. Eles foram até Jesus. Foram porque reconheceram nele um poder sobrenatural, porque viram nele a capacidade, o poder de realizar aquilo que eles estavam necessitados a fazer. Todavia, porém, os 10 foram curados, mas apenas um voltou novamente. Os outros provavelmente esqueceram, provavelmente abandonaram, provavelmente deixaram de lado. Não, já conseguimos o que nós queríamos, agora não precisamos mais dele. Quando precisarmos mais uma vez dele, então sabemos aonde buscar, sabemos a quem recorrer. Talvez esta situação, ou este mesmo modo de enxergar Jesus, também enxergaram os serviçais que auxiliaram Jesus no primeiro sinal.
Jesus pediu para que eles enchessem as talhas, e assim foi feito. Pediu para que eles levassem a água, e que foi transformada em vinho para o mestre-sala, e assim eles fizeram. Mas o verso 11 diz que apenas os discípulos creram. Não diz que os outros creram. Não diz que os serviçais creram. Talvez creram, talvez não. Todavia, muitos desejam o Cristo, do verso 1 ao verso 11. Mas quando você apresenta a eles o Cristo do verso 12 ao verso de número 25, há uma recusa. Não, Jesus irado, um Jesus aparentemente intolerante, um Jesus que é provocativo, um Jesus que está enfurecido, um Jesus que não se parece como um cordeiro, mas está mais para um leão. Não, este Jesus nós não queremos. Este Jesus nós não gostamos. Este Jesus que não pode ser domesticado, nós não desejamos. Este Jesus não é muito desejado. Esse Jesus do verso 12 ao verso de número 16, ele não é um Jesus que é buscado. Esse Jesus não é muito popular, esse Jesus não é muito pintado, simplesmente por ser um Jesus que nos confronta. Um Jesus que confronta. Um Jesus que está ali e ele, só de estar ali, ele é confrontante. Ele confronta o seu e o meu pecado. Ele confronta uma situação embaraçosa no pecado. Ele confronta. Este Jesus confrontador nós não desejamos. O cordeiro, o cordeiro talvez nós conseguimos domesticá-lo. O cordeiro talvez nós aceitamos, porque o cordeiro, poxa, o cordeiro é belo, o cordeiro a gente pode apalpar, pode chegar perto, a gente pode até bater o pé, ele pode se afugentar, nem o cordeiro até nós aceitamos. Mas um leão enfurecido, um leão faminto. E aqui Jesus se apresenta como um leão que está faminto pelas coisas de Deus, do Pai. Ele está enfurecido, e este leão não se deixa ser domesticado. Este leão não deixa, este leão não se permite. Mas João, ele coloca esses dois textos, um seguido do outro. Verso 1, verso 11, primeiro sinal. Verso 12 ao verso 25, a purificação do templo. Para deixar bem claro que não é possível você aceitar um Cristo cordeiro e rejeitar um Cristo leão. Não tem como você aceitar o cordeiro que tira o pecado do mundo e um cordeiro que você pode não domesticá-lo. Não, ou você recebe o Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ao mesmo tempo você recebe um leão que confronta você, um leão que às vezes está irado, um leão que vem confrontar a sua vida pecaminosa. Ou você aceita cordeiro e leão junto, ou você não tem nada. Todavia, não existe como ter o cordeiro e descartar o leão. São desassociáveis. Não tem como separar. Quem recebe o cordeiro que tira o pecado, deve receber o leão que se ira contra o pecado. Este é o Cristo das Escrituras. Este é o Cristo que João apresenta no capítulo 2 do Evangelho de João. O que isso tem a ver com você e comigo? Tudo. Você tem recebido e entendido o Cristo corretamente? Você tem recebido o Cristo e entendido o Cristo das Escrituras corretamente? Você adora e serve o Cristo que é apresentado do verso 1 ao verso 11. Você deseja este Cristo que está à sua disposição para vir ao teu auxílio, para ser o seu socorro. E você também serve e adora o Cristo que confronta você e as suas práticas pecaminosas.
Você adora e serve o Cordeiro de Deus e também o Cristo, o leão da tribo de Judá. Pois o mesmo João que escreve esse evangelho é o mesmo João que escreve o Apocalipse, e ali ele vai apresentar Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus e o leão da tribo de Judá. Quando João, ele é direcionado pelo anjo que o conduz, para que ele olhe e veja aquele que é digno de desatar os selos, de abrir o livro. O anjo diz para ele, diz: João, olhe, porque João está chorando, porque ninguém é digno de abrir o livro. Quando João está ali naquela situação, o anjo diz a ele: João, não chores, porque o leão, ele sim vai abrir o livro. Mas quando João olha para cima e vê, ele não enxerga o leão, ele vê o cordeiro abrindo o livro. É desassociado, não pode desassociar. Aliás, não consegue separar, você não pode desassociar. João, ele apresentou o testemunho do João Batista, Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora João está dizendo: este Cordeiro que tira o pecado do mundo também é o Cordeiro que confronta o pecado. Que confronta o pecado. Porque este Cordeiro, ele é zeloso. Ele é zeloso. O zelo de Cristo, ele se expressa também em ira ao ver a injustiça no lugar que deveria pregar e ensinar e incentivar a justiça. É isso que o verso 2 a 16 está dizendo. Jesus, ele sobe para Jerusalém na Páscoa, e quando ele chega em Jerusalém, ele vai para o lugar que ele deseja ir, que ele deseja estar, que é no templo. Interessante que ele sai de um evento, de uma festa, de uma cerimônia privada, um evento privado, uma festa privada, e ele está indo para uma outra festa. Porém, esta festa não é mais privada, mas esta festa é aberta. E esta festa é uma festa que todos os judeus comemoravam, que é a festa da Páscoa. E Jesus, ele resolve então ir para o lugar, o centro da festa, que é o templo. Mas quando ele chega no templo, ele dá de cara com algo que não o satisfaz. Ele encontra o templo, que era o lugar que deveria se incentivar, que deveria pregar, que deveria se ensinar a justiça. Ele vê algo sendo feito o contrário disso. Ele não vê a justiça sendo pregada, ele não vê a justiça sendo ensinada, ele não vê a justiça sendo incentivada. O problema de Jesus aqui não é em vender bois, em vender as pombinhas, em vender cordeiros, ovelhas. Não, o problema dele não é vender. O problema dele é no lugar que se vendia e como se vendia. Pois havia no templo 3 pátios. O primeiro pátio, que era o pátio dos sacerdotes. Aliás, 4 pátios. O primeiro pátio, o pátio dos sacerdotes. O segundo pátio era o pátio dos homens, aonde os homens poderiam ir. O terceiro pátio do templo era o pátio das mulheres, aonde as mulheres poderiam entrar. E o quarto pátio era o pátio dos gentios. Todos aqueles que não eram da raça judaica, que não eram israelitas, eles não poderiam entrar no templo, não poderiam entrar aonde os homens poderiam, aonde as mulheres entravam, aonde os homens judeus entravam e aonde os sacerdotes entravam. Não! Eles ficavam no lugar que era o primeiro pátio. Quando você chegava no templo, o primeiro pátio que você via era o pátio dos gentios. E é exatamente nesse pátio dos gentios que tudo isso aqui estava acontecendo. Estavam vendendo bois, estavam vendendo ovelhas, estavam vendendo pombinhas.
Pessoas ali, cambistas, estavam ali com suas mesas preparadas para receber aqueles que vinham de outros países para trocarem as suas moedas. Jesus não tinha nenhum problema com relação à venda disso e à prática das trocas de moedas, desde que isso não seja feito no templo, no lugar onde estavam sendo realizados, e nem como estavam sendo realizados. O problema aqui era como se vendiam e onde se vendiam. O Jesus zeloso, ele aqui se ira ao ver a exposição que se fazia em seu nome. O Jesus zeloso se ira ao ver a exploração que se fazia em seu nome. Havia uma regra em Israel, nos tempos de Cristo. Todos os judeus que morassem a 30, 60 quilômetros de Jerusalém, na festa da Páscoa deveriam ir para lá e ali oferecer suas ofertas e também pagar os impostos no templo. Todos, homens acima de 19 anos, 20 anos, tinham que ali realizar esse pagamento e também realizar as suas ofertas, oferta de agradecimento, a oferta por ter feito uma viagem ali, ofereciam também as suas ofertas a Deus. Eles tinham que fazer isso. Agora é interessante que pessoas que moravam um pouco distante, elas não levavam os animais para lá. Elas levavam dinheiro. E chegando lá próximo, elas então compravam ali os animais que seria ofertado a Deus no templo. Mas o que se fazia ali em nome de Deus é vender de forma exploratória. Quando essas pessoas chegavam com seus animais, algumas delas que traziam seus animais, que não tinham condição ou que não tinham dinheiro, mas traziam os seus animais. Quando chegavam para apresentar, existia uma fiscalização. Quando chegavam para apresentar o seu animal ao sacerdote, para ver se iriam aceitar, aquele animal que foi trazido da sua casa era rejeitado. Colocavam ali algum defeito no animal. E aquele animal defeituoso não poderia ser ofertado. Então aconselhavam a estes a procurar alguns daqueles que estavam vendendo bois, ovelhas, pombas, de acordo com a sua oferta, pediu para que eles, aconselhavam eles a procurar estes, e ali eles fizessem a sua compra de um animal perfeito. Porém, quando eles chegavam para ver o preço desses animais eram 5 vezes maior do que o que se estava acostumado a praticar no mercado. Jesus viu isso ali, eles fazendo isso. Imagine os pobres da região da Galileia vindo até Jesus, vindo até o templo e trazendo as suas ovelhinhas, ou trazendo os bois, ou trazendo os seus animais. E ali nos seus animais, vendo os seus animais ser rejeitados para a oferta, e agora terem de comprar um outro animal para a oferta. Jesus se irou, porque se estavam explorando dentro do templo e em nome do templo. Mas também os gentios de longe, os gentios de outras cidades, de outros países, também vinham. Aqueles que se converteram ao judaísmo, prosélitos, eles vinham para Jerusalém, mas não traziam também as suas ofertas, não traziam também os seus animais, mas traziam seus dinheiros de outros países. E quando encontravam-se ali no templo, eles viam ali as casas de câmbio, eles viam as mesas dos cambistas, e ali se fazia a troca do dinheiro de seu país, a moeda de seu país para a moeda de Jerusalém, a única moeda aceita no templo para o pagamento do imposto. Porém, quando se sentavam para negociar com os cambistas, estes cambistas queriam ganhar infinitamente mais, muito mais, em cima de uma troca de moeda. Eles vinham para a festa, os gentios deveriam apresentar as suas ofertas, pagar os seus impostos ao templo, mas ali eram extorquidos. E se quisessem também oferecer algum sacrifício,
Pegaram algum animal, deveriam comprar aquele animal. E o único animal aceito era aqueles que eram vendidos ali, naquele lugar. Jesus se ira, porque está vendo uma realização em nome de Deus. Mas essa realização está sendo algo que se explora, está sendo explorado, ou seja, pessoas estão sendo exploradas. Os necessitados estão sendo explorados. Jesus se ira ao ver isso. O zelo de Jesus, o Jesus zeloso, se ira também ao ver o lugar onde as nações deveriam conhecer o Deus de Israel. Aquele lugar estava sendo profanado, transformado em um ambiente de negócio. Marcos, ele vai registrar no seu evangelho, capítulo 11, verso 17, uma fala de Cristo, e a fala de Cristo é a seguinte: a minha casa será chamada casa de oração. Uma casa de oração para todas as nações. Todas as nações conhecerão a minha casa. A minha casa, uma casa de oração, que está à disposição de todas as nações, aberta a todas as nações. E o que Jesus encontra aqui não é isso. Jesus vê um lugar aonde os gentios deveriam chegar, aonde os gentios deveriam adorar, aonde os gentios deveriam oferecer o seu culto a Deus. Eles encontram um lugar profanado, eles encontram um ambiente de mercado, e Jesus está exatamente neste lugar. E Jesus se ira ao ver isso, pois o pátio aonde os gentios deveriam receber instrução, aonde os gentios deveriam receber influência, aonde os gentios deveriam receber incentivo para a verdadeira adoração ao Deus único e verdadeiro, agora é transformado em uma disputa de feirantes. É transformado em um lugar de câmbio, em negócios. Os sacerdotes que deveriam ir ao encontro desses gentios, para ensiná-los, para influenciá-los, para os conduzirem ao conhecimento de quem Deus, o Deus verdadeiro é, eles estão mancomunados com esses vendedores, com esses cambistas, e eles não querem ensinar, eles não querem se aproximar, eles não querem se relacionar, eles não querem trazer ao conhecimento dos gentios o verdadeiro Deus. Jesus se ira ao ver isso, porque no pátio dos gentios, o Deus de Israel não está sendo adorado, mas o Deus que está sendo apresentado aos gentios é Mamon, o Deus do dinheiro. É isso que Jesus encontra no templo, na entrada, no pátio dos gentios. A fé, a religião que Jesus encontra aqui dos judeus, está sendo uma pedra de tropeço para os gentios obterem o conhecimento de quem Deus é. A preocupação estava mais com aquilo que se ofertava para se obter lucro, do que uma preocupação com o ofertante, com o coração do ofertante. Esses sacerdotes se esqueceram de alguns textos que as Escrituras nos apresentam, como Isaías capítulo 1, verso de número 11 e 17, que diz assim: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Não continuem a fazer ofertas vãs. Eles se esqueceram deste texto, eles se esqueceram do texto de Jeremias capítulo 7, 22, que diz assim: porque nada falei aos vossos pais no dia em que os tirei do Egito, e nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifícios. Se esqueceram do texto de Oséias,
capítulo 5, verso 6, que diz: estes irão com seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Oséias 8, 13, amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e comem, mas o Senhor não os aceita. Salmo 51, 16, pois não te comprases em sacrifício, do contrário eu te daria, não te agradas de holocaustos. Estes sacerdotes se esqueceram que Deus estava mais interessado no coração do ofertante do que nas suas ofertas propostas. O que esse texto tem a ver com a gente? Muita coisa. Porque o Jesus das Escrituras é o Jesus zeloso quando o assunto é comunhão com seus filhos. Esse Jesus que João nos apresenta, do verso 12 ao verso 16, é o Jesus que ele é zeloso quando o assunto é comunhão com seus filhos. Gentios não estavam conhecendo quem Deus era. Não estavam participando de um momento de culto relacional, de um relacionamento com Jesus, com Deus. O texto nos apresenta uma verdade de que este Jesus zeloso, ele nos dá uma advertência: não explore os necessitados, não faça uso do nome de Deus para enriquecimento. Não transforme o lugar que deveria ser ambiente de ensino e comunhão com Deus em uma feira gospel, em um mercado em nome do Evangelho. Não. Jesus, o Cordeiro, que também é o leão, ele rugiu nesse ambiente religioso. Ele fez um chicote com cordas, expulsou todos do templo. Agora não mais o cordeiro, mas o leão se levanta, expulsa as ovelhas, expulsa os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas, pediu para aqueles que vendiam pombas: saiam daqui. O leão rugiu. E este mesmo leão irá rugir novamente. Porque isso que estava acontecendo aqui, parece que é atual. Esse texto acontece hoje. O leão rugiu, e há de rugir novamente. Porque não estão lidando com apenas um cordeiro, estão lidando com um leão, o leão da tribo de Judá. E esse leão não é domesticável. Mas o João, o evangelista, ele não apenas apresenta a nós o zelo de Cristo, mas ele apresenta também a autoridade de Cristo. Verso 17 ao verso 22 diz: seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele estava falando era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Então estava em Jerusalém, na festa da Páscoa. Muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Esse texto nos apresenta também Cristo com uma autoridade indescritível. A autoridade de Cristo apresentada nesse texto é a autoridade do Cristo, que é o Criador, que é o dono da casa.
João, ele apresentou Jesus como o Verbo, que estava no princípio, que estava com Deus, e o Verbo que era Deus. João apresenta que este Verbo, ele é não apenas aquele que estava no princípio, mas ele estava com Deus desde sempre, e ele é Deus. Também João vai falar que por causa dele e através dele, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que foi criado, só pode existir, só veio a existir, porque ele assim fez. Quem está entrando no templo não é um sacerdote. Quem está entrando no templo não é um profeta apenas. Quem está entrando no templo é muito mais do que um sacerdote. É muito mais do que um profeta. Quem está entrando no templo é o Criador do universo, aquele que tudo fez, aquele que tudo realizou. Jesus entra no templo e faz o que faz no templo, por ser o dono de tudo e de todos ali. Jesus entra no templo e faz o que faz, por ser aquele que deveria ser adorado exatamente naquele lugar. Jesus faz o que faz, por João ter declarado que este Verbo que estava no princípio, estava com Deus, era Deus, e por meio dele tudo veio a existir. Jesus, aquele entra no templo e ele agora exige a prerrogativa, não de adorador, não de um estrangeiro, não de alguém que estava ali para realizar um culto, não como um sacerdote, não como um Elias ou algum outro profeta. Ele estava ali na prerrogativa de Deus, Criador, sustentador e mantenedor de tudo e todos. É com essa autoridade que ele entra nesse lugar. A autoridade de Jesus se baseia na autoridade das Escrituras. Pois é exatamente isso que diz o verso de número 17. Seus discípulos lembraram-se o que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Jesus realiza, e ao realizar aquilo que ele realizou no templo, ele expôs a autoridade das Escrituras. Porque quando ele faz tudo o que fez, ninguém se atreveu a impedi-lo. Nem os cambistas, nem os vendedores, e nem os sacerdotes. Porque Jesus fez o que fez, porque Jesus era conhecedor daquilo que as Escrituras falavam a respeito do templo. E o que é que as Escrituras falavam e falam a respeito do templo? Se você ler lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso 1, você vai ver a dedicação do templo de Salomão. E ali, o texto diz: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. O que se esperava encontrar no templo? Vendedores? Cambistas? Não! O que se esperava encontrar no templo é a glória de Deus, a apresentação de Deus. Quem é que está entrando no templo? Aquele que é o revelador da glória de Deus. Jesus, ele expressa as Escrituras. Ele demonstra as Escrituras. As pessoas não interferiram no que ele estava fazendo, porque sabia que aquilo que ele estava fazendo era a verdade. O que os homens estavam realizando dentro do templo, o mercado que estava sendo realizado dentro do templo, no pátio dos gentios, era algo profano. Os discípulos creram por ver nele o Cristo, a confirmação das Escrituras. Quando os discípulos viram Jesus fazendo tudo aquilo, os discípulos lembraram de um texto das Escrituras. E o texto é Salmo de número 69, verso de número 9, que diz: o zelo pela tua casa me consumirá.
A autoridade de Cristo se baseia na reivindicação dele, por causa do desvio de toda a representatividade cerimonial e acontecimentos no templo. Porque toda cerimônia e todos os acontecimentos no templo deveriam apontar para ele, tão somente para ele. Mas quando ele entra no templo, ele não vê isso acontecer. Quando ele entra no templo, ele vê o coração dos homens pecaminosos sendo expostos. Quando ele entra no templo, ele vê uma difamação daquilo que deveria apontar para ele. Não! Cristo não é alguém que explora. Não! Cristo não é alguém que está interessado apenas no superficial. Não! Cristo não é aquele que está interessado apenas em uma fé superficial. Não! Cristo é aquele que está interessado em comunhão com os seus filhos, Cristo é aquele que está interessado nas pessoas, em conduzir as pessoas em conhecer Deus, em apresentar Deus. Mas o templo estava sendo difamado. O templo não estava apresentando a verdade sobre Cristo. No pátio dos gentios, Jesus viu aquilo que deveria apontar para ele. Jesus viu algo distorcido. Não, Cristo não estava sendo identificado. Cristo não estava sendo indicado. Cristo não estava sendo apontado. Absolutamente não naquele lugar. Por isso que ele se ira. Ele se ira por ver o seu nome, sua identificação, sendo corrompida, difamada, diluída, rebaixada. Alguém que chegasse no templo deveria ficar encantado com o cerimonial, com as ofertas. A representatividade de tudo aquilo estava apontando para algo maior. Estava apontando para alguém que iria vir. E aquele que era para ser apontado estava entrando no templo. E quando ele entra no templo, ele vê uma distorção daquilo que era para ser apresentado, que era para apresentar ele. Ele vê algo distorcido. Então ele se ira. Ele se ira. Quando se trata de desvio daquilo que Cristo é e ensina, ele não se preocupa em ser politicamente correto. Talvez você possa dizer, não, mas esse Jesus, ele não é politicamente correto. Ele deveria ter se apresentado aos cambistas, conversado com ele, ter feito ali um acordo, e depois sair de lá, conversar com os vendedores, conversar com o sindicato dos feirantes, e ali tentar um acordo, olha, vocês vão, vendem um pouquinho para lá, e seria politicamente correto. Não! Ele não está interessado em ser politicamente correto aqui. Porque o que está em jogo é o seu nome. O que está em jogo é a representatividade de quem ele é. Quando se trata de desvio daquilo que Cristo é e ensina, ele não se preocupa em ser politicamente correto. Os sacerdotes não deveriam ser politicamente corretos quando o assunto é no quesito do templo, da adoração, do culto a Deus. Você e eu, como igreja de Cristo, não devemos ser politicamente corretos quando o assunto é apresentar Cristo, anunciar Cristo, apontar Cristo. Não. Cristo não se preocupou em ser politicamente correto. A autoridade dele, de Cristo, era o seu próprio corpo. A autoridade de Cristo era ele como Criador de todas as coisas, era as Escrituras e era o seu próprio corpo. Os judeus perguntaram, com que autoridade você faz isso? Os judeus aqui, eles não impedem. Os judeus aqui não dizem, olha, pare de fazer isso, ou guardas prendam esse homem. Não, os judeus não fazem isso aqui. Porque eles tinham a consciência de que eles estavam errados e que eles estavam sendo confrontados por um pecado que eles estavam realizando dentro do templo. Eles não impedem, eles não prendem Jesus.
Eles querem conversar com Jesus e eles querem mudar o foco. E agora o foco não é mais a exposição dos seus pecados, dos seus corações interesseiros. Não, eles agora querem mudar o foco e querem dizer assim: com que autoridade você faz isso? Mostre-nos um sinal. Dê-nos um sinal. Mostre-nos um milagre. Mas Jesus aqui, ele não apresenta milagre algum. A maior demonstração da autoridade de Cristo não é o que sai dele, não é uma realização de algum milagre, mas a maior demonstração de sua autoridade é quem ele era: o meu corpo. Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Destruam este templo. Mas eles não entenderam. Eles acharam que Jesus estava falando daquele templo de Herodes, que começou a ser construído no ano 19 a.C., e que até aquele momento, 46 anos, não havia sido terminado. Irá se concluir em 60 anos depois de Cristo, e logo depois, no ano 70, será destruído por Roma. Não, Jesus não estava falando deste templo, desta alvenaria. Não, Jesus estava falando de si mesmo, do seu corpo. Porque Jesus estava dizendo: a partir de agora, o único lugar aonde as pessoas deverão buscar, deverão ir para se encontrar com Deus, não é templo, não é sinagoga. O único lugar aonde Deus será encontrado é em mim. Fora de mim ninguém vai encontrar Deus. Fora de mim ninguém vai se achegar a Deus. Eu sou o caminho para Deus. Eu sou a verdade de Deus. E eu sou a vida de Deus. Qual é a sua autoridade? Mostre-nos um sinal. Não. Nenhum sinal será dado. O único sinal que é dado a vocês é o meu próprio corpo. O único sinal que é apresentado a vocês é o meu próprio corpo. Porque o meu corpo é o lugar do encontro. Porque eu sou a tenda do encontro. Porque eu sou o templo do encontro. Porque eu sou o lugar do encontro entre o homem e Deus. A maior demonstração da minha autoridade é o que sou, é o que eu sou. Não é o que eu sou capaz de realizar. Não, a maior demonstração da minha autoridade é o que eu mesmo sou. Porque o que eu mesmo sou é capaz de realizar. Quando alguma pessoa vem até mim, como Nicodemos, eu posso conduzi-lo ao Pai. Quando uma samaritana vem ao meu encontro, eu posso dar a ela a verdade a respeito do Pai e a verdade a respeito da adoração ao Pai. Quando algum cego, quando algum coxo, quando algum surdo, quando algum endemoniado vem até mim, então encontram comigo neste templo, e é neste templo que há o encontro entre Deus e o homem. É neste templo que há a transformação do pecador para o santo Filho de Deus. É neste templo. Destruam este templo e ele será reerguido em 3 dias. E assim se fez. E assim aconteceu. Quais são as implicações deste Deus que possui a autoridade a você e a mim? É que a mesma autoridade que Cristo teve ao criar todo o universo é a mesma autoridade que Ele tem sobre sua vida e sobre a minha vida. Ele não é um simples pedinte na expectativa de que você e eu o obedecemos. Não. Ele é o Senhor. Ele é o Rei do universo. Isso já deveria ser o bastante para que todos os homens o reverenciassem, para que todos os homens se dobrassem, para que todos os homens se prostrassem diante da sua majestade. Quem é Ele? Com que autoridade Ele pede a mim? Com que autoridade Ele se achega a mim? Ele vem a você e a mim na autoridade de Criador dos céus e da terra e de tudo que existe.
Com qual autoridade ele vem a mim? Com qual autoridade ele exige que você e eu não façamos o que bem entendemos com nossas vidas? Por causa da relativização da verdade. As pessoas vêm e dizem, não, eu faço o que eu quero da minha vida. E quando encontram e se deparam com o Cristo Cordeiro, gostam. Mas quando encontram com o Cristo rugindo como leão, exigindo um acerto, exigindo um confronto, quando eles se encontram com o leão confrontador, não, eles não querem, e logo interpelam, não, a vida é minha, e eu faço da minha vida o que eu bem quiser. Com que autoridade ele pode exigir alguma coisa de mim? Ele exige de você e de mim com a mesma autoridade que ele exigiu do sol. Brilhe. E o sol brilhou. O sol não teve dúvida. Antes o sol passou a brilhar. Qual autoridade ele vem e pede algo a mim? Com a mesma autoridade que ele pede aos anjos, adorem-me. E os anjos ininterruptamente o adoram. Com que autoridade que ele se dirige a mim? Ele se dirige a mim com a mesma autoridade que ele se dirige aos demônios, e os demônios tremem e temem. É com essa autoridade que ele se achega a você e a mim. Deveríamos, como João nos ensinou no capítulo 2, verso 1 a 11, deveríamos ouvi-lo e nos submeter a ele, e também a obedecer a ele, porque ele é o grande eu sou. Com qual autoridade ele exige que você, mulher, não aborte uma gestação? Com qual autoridade? Com a mesma autoridade que ele não abortou a sua existência. Com qual autoridade ele pede a você, jovem e adolescente, a permanecer fiel? Com a mesma autoridade de quem conhece tudo a seu respeito pelos próximos milhões e bilhões de anos. É essa autoridade daquele que chama você e eu, que nos convida a permanecer nele. Qual a autoridade que Cristo possui em exigir a fidelidade da sua igreja? A mesma autoridade que ele exigiu no templo e nas cerimônias. A autoridade de alguém que é representado. Sim, aqui no templo, Jesus estava sendo representado. Todas as cerimônias, todos os feitos, todos os utensílios do templo apontavam para ele, representavam ele. Você e eu, como igreja, representamos ele na terra, com uma diferença. O templo apresentava e apontava aquele que há de vir, queria vir. Você como igreja, você e eu como igreja, o representamos e o apontamos como aquele que já veio e que há de vir um dia para reinar definitivamente sobre tudo e todos, absolutamente sobre todo pensar, sobre todo desejo, sobre todo executar. Somos representantes de Cristo, levamos o seu nome, somos pequenos Cristos neste mundo. Todavia, muitos não o representam, muitos o difamam, muitos o depreciam, muitos o ultrajam, muitos o desonram, muitos o desqualificam. Como tem sido a sua vida? Concluo com 3 aplicações. Primeiro, você tem se achegado ao Deus apresentado nas Escrituras, e você tem ouvido, em nome das Escrituras, o Deus que lhe é apresentado, o Cristo. Você tem se achegado a Deus, o Deus que as Escrituras nos apresenta. O que você tem ouvido das Escrituras
Tem apresentado a você a verdade sobre Deus, sobre Cristo? Será que o que se ensina a você, tem sido ensinado a você, é o Cristo do verso 1 ao verso 11? E o Cristo do verso 12 ao verso 25 é esquecido, é deixado de lado? Que você olhe para as Escrituras e veja assim o Cristo que está à sua disposição, que vem ao seu auxílio, que está ali sim para tirar você de uma situação delicada. Sim, este Cristo é apresentado nas Escrituras, mas também não se esqueça do Cristo que é confrontador, o Cristo que chama você para andar como Ele, o Cristo que chama você para ser santo como Ele, refletir a sua santidade, refletir a sua glória. Os discípulos creram no Deus verdadeiro, por ser o Deus revelado das Escrituras. E as Escrituras que apontavam para Cristo, eram exatamente elas que apontavam para Cristo. Verso de número 22. Depois que ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. O Cristo que você tem ouvido, o Cristo que você tem adorado, é o Cristo das Escrituras? Deus, Ele te conduz às Escrituras. As Escrituras te conduz a Cristo. E Cristo te apresenta a Deus. Este é o ciclo do Evangelho. Se o Evangelho que você tem ouvido não tem tido esse ciclo, não é o verdadeiro Evangelho. Porque o Pai te conduz a Cristo Filho. E o meio que Ele usa para conduzir você a Cristo Filho dele é as Escrituras. Porque as Escrituras apontam para Cristo. Porque as Escrituras afirmam Cristo. De Gênesis a Apocalipse, o teor, o personagem principal é Cristo. Apontando para Cristo, ensinando Cristo. E quando você se achega a Cristo, quando você conhece Cristo, o que Cristo revela a você é a glória do Pai. É o Deus glorioso. É o ciclo do Evangelho. Segundo, você como cristão está convencido de que não existe milagre, sinal, demonstração maior que aquela demonstrada a nós no madeiro? A maior demonstração que convence o homem não são os milagres, não é um cego que passa a ver, não é um câncer que é curado, não é um coronavírus que é expulso, que é curado, não, uma pessoa que é acometida por essa, não é esse milagre. O maior milagre que convence o homem do seu pecado é o Cristo crucificado, é o Cristo pendurado no madeiro. Quer apresentar Cristo às pessoas? Não apresente milagre, não apresente sinal algum, apresente o Cristo crucificado. Sua vida está baseada nessa visão, suas programações são baseadas nessa verdade do Cristo crucificado, sua adoração é regida por essa verdade, demonstrando o Cristo morto, ressurreto e o Cristo que foi assunto aos céus. Os discípulos creram e viram e viveram baseado nessas verdades. E por último, o seu Evangelho tem despertado em você um cristão que deseja verdadeiramente apresentar Cristo às pessoas? Ou você tem se tornado uma pedra de tropeço a elas? Aqui, os sacerdotes, os feitos religiosos, o templo se tornou uma pedra de tropeço aos gentios. Isso irou demais Cristo. O seu Evangelho, apresentado às pessoas não cristãs, é uma pedra de tropeço. Suas atitudes têm sido pedra de tropeço àqueles que não conhecem. Que o Evangelho que você vive seja um Evangelho que anuncia a Cristo, conduzindo pessoas que não conhecem a Cristo a desfrutar de um conhecimento e de uma relação com este Deus
em Cristo. Que esse seja o seu evangelho, o pregar do seu evangelho. Porque se não for, o leão há de rugir. E quão furioso será esse rugido. Que Deus conduza o seu coração, o meu coração, a sermos facilitadores, promotores e indicadores do Cristo, a glória de Deus. Quero orar com você, por você. Deus, nós somos gratos. Gratos pela tua verdade. Gratos pela tua palavra. Gratos por tudo que o Senhor tem nos ensinado por meio desta tua palavra. Gratos por tudo isso. Conduza os nossos corações, conduza-nos, ó Deus, conduza a nossa mente a esta verdade. Não nos deixe, Senhor, desviar dela. Não nos deixe diluir o Evangelho, diluir as Escrituras. Não nos deixe fazer isso, Senhor. Não permita com que façamos e entremos pelo caminho desses sacerdotes, destes religiosos. Não, que, ó Deus, nós nos mantenhamos firmes, que nós nos mantenhamos fiéis à Tua palavra, apresentando a Cristo, Teu Filho, apresentando o Senhor, ó Cristo. Que assim seja o nosso viver, que assim seja o nosso falar, que assim seja, ó Deus, o exemplo que dermos, que apresentarmos ao mundo, que as pessoas vejam o Senhor em nós, que as pessoas vejam a Tua glória sendo resplandecente ou resplandecida em nós, o reflexo da Tua glória em nós, que assim possamos viver, que assim possamos caminhar, e que o Senhor, Pai, seja glorificado ao ver Cristo evidenciado em nossas vidas, em o nosso falar, em o nosso pensar, em o nosso agir. Assim oramos, no nome precioso de Cristo Jesus, nele permanecendo, nele sendo sustentado, para a Tua glória, Pai. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus Cristo. Amém. Acabou?